Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Muitas vezes Jesus encerrava seus discursos, suas pregações com uma frase. Ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus queria dizer com isso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O apóstolo Estevão, pregando para as autoridades judaicas lá em Jerusalém, se estava escrito em Atos capítulo 7, chega um ponto em que ele diz: homens incircuncisos de coração e de ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Ele estava dizendo: incircunciso de ouvido significava: vocês estão com o ouvido fechado, vocês não querem ouvir. E isso está relacionado a isso que Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muitas vezes os apóstolos ouviram o ensino de Jesus repetidas vezes, mas eles não compreenderam. Eles foram compreender após a morte e a ressurreição de Jesus. Muitas coisas eles foram compreender depois que Jesus já tinha subido para o céu. Por exemplo, diversas vezes Jesus lhes disse que estava indo para Jerusalém, que ele seria preso, que ele seria injustiçado, que ele seria torturado, que ele seria morto. E muitos daqueles apóstolos, apesar de terem ouvido isso muitas vezes, eles não estavam compreendendo. E quando chegou em Jerusalém e aconteceu o que Jesus disse, muitos foram pegos de surpresa. Apesar de Jesus ensinar que o reino de Deus ele veio para pregar o reino de Deus, estava ensinando o reino de Deus, implantando o reino de Deus, a ênfase do Evangelho de Mateus é essa. Aqueles discípulos, durante muito tempo, eu acho que muitos deles só foram compreender depois da ressurreição de Jesus, que eles compreenderam o caráter espiritual do reino de Deus. Eles esperavam que o reino de Deus fosse um reino político, que Jesus fosse um líder político. Quando Tiago e João chegam para Jesus e dizem: Senhor, nós queremos lhe fazer um pedido, que no seu reino o Senhor nos dê a oportunidade de um sentar ao seu lado direito e outro ao seu lado esquerdo. Eles pediram a mãe deles para ir pedir isso a Jesus. Eles estavam pensando em cargo político. Eles estavam pensando em: vai lá que um é o ministro da Casa Civil, o outro é o ministro da Economia. Era isso que eles queriam. Ou seja, eles não estavam compreendendo o verdadeiro caráter do reino que Jesus veio implantar. E eles compreenderam isso depois. Jesus disse isso, ele disse: eu vou mandar o Espírito Santo, e quando ele vier, ele vai fazer vocês lembrar do que eu lhes ensinei. Por que eu estou começando essa mensagem dessa manhã com isso? Num pouco mais de 30 anos de ministério, eu tenho aprendido que nós ouvimos o que nós estamos dispostos, prontos a ouvir. Todos nós somos assim. Nós ouvimos, independente do que o outro diga, nós ouvimos o que nós estamos abertos a ouvir. E que às vezes, para que nós compreendamos algo, é preciso que haja uma reviravolta muito grande na nossa vida. A gente sofra um impacto.
uma mudança muito brusca, às vezes para a gente poder cair a ficha e compreender certas coisas. Por isso que Jó passou por tudo que passou, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, ainda foi acusado pelos seus melhores amigos, e depois de tudo que passou, quando ele agora foi confrontado com Deus, aí o que ele disse? Antes com os meus ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. E ele diz: por isso eu me abomino no pó e na cinza. Ou seja, depois de toda aquela reviravolta que ele passou na vida, foi que caiu a ficha para ele compreender algumas coisas. Infelizmente, nós somos tendentes a isso. Pouquíssimas vezes nós ouvimos a voz do Espírito Santo e abrimos realmente o nosso coração para compreender e ter a nossa mente mudada. E aí muitas vezes o cristão passa anos e anos vivendo a mesma vida, cometendo os mesmos, fazendo as coisas do mesmo jeito, sofrendo as consequências daquilo do mesmo jeito, ano após ano sofrendo, não experimentando a plenitude da vida que Cristo quer para ele, porque ele está de ouvido fechado. E às vezes ele teme passar por uma experiência difícil, perder o emprego, ter o casamento ou a família ameaçada, ter um diagnóstico de uma doença grave ou uma coisa assim, para então ele poder cair a ficha e perceber certas coisas que ele não estava percebendo na vida normal que ele ia levando. Eu tenho aprendido isso, e em 2013 eu participei de um congresso de pastores aqui em Goiânia, promovido por pastores da Rádio Transmundial. E o pastor Ricardo Barbosa, pastor da Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana do Planalto, era um dos palestrantes. Naquela época ele já tinha bem mais de 30 anos que ele pastoreava a Igreja Presbiteriana do Planalto. E ele disse uma coisa que me marcou muito. Ele disse assim: não se pastoreia uma igreja em 3, 4, 5 anos. Ele disse: depois que eu já estava há 30 anos pastoreando a Igreja Presbiteriana do Planalto, aí eu comecei a colher frutos sólidos do meu pastoreio. Depois de 30 anos pregando, ensinando. Aí de novo eu digo: irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu não me iludo de que do ano passado para cá os irmãos já tenham compreendido algumas coisas que eu tenho dito. Não me iludo. Eu vou continuar batendo em algumas teclas, até que pessoas comecem a perceber. Eu louvo a Deus por alguns frutos que Deus já concedeu a graça de ter, mas eles ainda são muito poucos ainda em relação ao que Deus pode fazer. E é por isso que eu disse isso para os irmãos. Eu tomei a decisão de dedicar o resto da minha vida, enquanto eu tiver saúde, lucidez e condições físicas para pastorear esta igreja, eu quero estar aqui pastoreando e compartilhando a palavra, porque eu espero uma hora que a gente vai começar a colher alguns frutos, porque às vezes eu vejo pessoas seguindo a Cristo e sofrendo coisas que não eram mais para sofrer. Às vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos de crente, e tem umas coisas que não compreenderam. E outra coisa, irmãos, eu não lhes estou acusando de forma alguma. Eu, como pastor, criado no Evangelho desde 4 anos de idade, filho de missionário, estudando a Bíblia, teve muita coisa da fé que eu vim compreender de uns 5 anos para cá. E eu já disse para aquele rapaz ali, eu disse: eu quero que você compreenda agora algumas coisas que eu levei 30 anos para compreender, para que você não cometa alguns erros que eu cometi
esse tempo, que se eu tivesse compreendido certas coisas há 20 ou 30 anos atrás, eu teria sido diferente, teria colhido frutos diferentes. Então, voltando agora para o texto, feita essa introdução, voltando para esse texto, Jesus diz muitas coisas excepcionais nesse pequeno versículo aqui. Coisas excepcionais, que a maioria de nós já ouviu esse versículo muitas e muitas vezes, mas a maioria de nós ainda não aprendeu a desfrutar essa paz que Jesus está falando aqui. Muitos de nós ainda estamos perdendo a paz por muito pouco. Às vezes o irmão só olha para nós com a cara meio ruim e a gente já perde a paz. Às vezes o pastor passou meio corrido e não cumprimentou, o irmão já perde a paz. E o pastor não gosta mais de mim, foi que ele viu, não quer mais falar comigo. Irmão fulano não quer. A gente perde a paz muito fácil. Às vezes uma pessoa toma uma atitude lá, uma pessoa que a gente nem conhece lá do dia a dia, e a gente vende a paz facilmente. Às vezes a gente ouve uma notícia de jornal e a paz acabou. O Supremo Tribunal Federal tomou a decisão e a paz acabou. O medo de dar errado, o medo do comunismo se instaurar no Brasil, virar um caos, e aí a paz vai para o brejo nessas horas. Deus tem me ensinado a respeito dessas coisas. Deus tem me ensinado a respeito da paz. E é uma questão de entendimento, irmãos. Tudo é uma questão de entendimento. Um dos versículos que é caríssimo para mim é Romanos 12, 1 e 2. Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Me parece que essa versão da Bíblia aqui diz assim: que apresentem-se a si mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, da razão, da mente. E o verso 2 ele diz: e não vos conformeis com esse mundo, não tomem a forma desse mundo, não vivam como o mundo vive. Em outras palavras, não procurem a paz como o mundo procura a paz. Não deixem a paz de vocês depender do que a paz do mundo depende, mas transformai-vos através de quê? Da renovação do vosso entendimento. Então eu estou pregando aqui, vou continuar pregando pelos próximos 20 anos, se Deus quiser, e conversando com vocês em particular, em relacionamento discipulador, e sempre que eu tiver oportunidade eu vou compartilhar, e orando com muita perseverança e muitas madrugadas, e dizendo: Deus, faz cair a ficha desse povo, Deus, faz o meu povo compreender estas coisas, Deus, abre o entendimento do meu povo, ensina o meu povo a desfrutar desta paz. Ouçam, e aí eu orei aqui antes de começar essa mensagem, pedindo exatamente isso: Deus, que a sua voz chegue ao nosso coração entre as meras palavras desse pregador. Se você só ouvir as palavras desse pastor, você não está aproveitando muito essa mensagem. Deus usa os seres humanos, mas entre as palavras humanas o Espírito Santo fala ao coração que se abre para a voz dele. Então eu oro e digo: Senhor, tira os obstáculos que tentem impedir que a voz do Senhor, mansa e suave, chegue aos nossos corações. Então, meus amados irmãos, olha o que Jesus diz aqui. Algumas coisas, vamos comentar um pouquinho disso aqui. Jesus chega e faz uma declaração, mas primeiro entenda um detalhe. Em que circunstâncias Jesus falou essas palavras? Alguém sabe que noite era
disseram que era noite. Ele falou o seguinte: de noite. Que noite era essa? A noite da prisão dele. Ele ia ser preso por volta de meia-noite. Pouco antes dele ser preso, ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Na hora da celebração da Páscoa foi quando ele revelou que um deles ia traí-lo. Foi quando ele deu um pedaço de pão molhado de vinho para Judas. E através disso ele indicou para João, que sussurrou no seu ouvido qual deles iria traí-lo. E ele disse: aquele a quem eu molhar um pedaço de pão aqui no vinho e entregar para ele. E Jesus molhou e entregou para o Judas. E disse para o Judas: agora vai fazer o que você tem que fazer. E o Judas saiu e foi fazer a traição lá, entregar Jesus. Jesus continuou com os 11. Ali Jesus lavou os pés deles. E aí depois Jesus disse, começou a dizer essas palavras aqui. Jesus orou por eles. A oração está lá no capítulo 17. Antes de sair para o jardim do Getsemane, onde ele foi, aliás, jardim das Oliveiras, onde ele foi preso. Ele teve aquela agonia lá: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E aí Lucas diz que ele suou grandes gotas de suor, como gotas de sangue. Tudo isso aconteceu nessa noite aqui. E no meio de tudo isso, olha as palavras desse homem: o que vai morrer, o que sabe que vai morrer, o que sabe que vai ser preso, o que sabe que vai passar por julgamentos injustos, com a sentença já definida, o que sabe que vai ser torturado, o que sabe que no mundo espiritual ele seria rejeitado pelo seu próprio Pai, Deus, o que sabe que o destino da humanidade estava sobre os seus ombros naquela hora. Entre várias coisas que ele diz, no capítulo 14, no versículo 1, ele começa dizendo: não se perturbe o coração de vocês. Meus irmãos, quem mais tinha razão para estar de coração perturbado ali era Jesus. E justo aquele que tinha razão para estar com o coração muito perturbado, muito ansioso, muito nervoso, ele diz para aqueles que vão ficar vivos: diz, não se perturbe o coração de vocês, calma, se tranquiliza. Capítulo 14 começa com essa palavra. Aí no versículo 27 ele diz essas palavras: deixo a paz a vocês. E é bom que tenha esse artigo aqui definido: a paz. Ele já começa dizendo: eu vou deixar uma paz especial para vocês. Eu não vou deixar qualquer paz para vocês. É a paz. Aí ele diz: a minha paz vos dou, ou dou a vocês, como diz essa versão da Bíblia. Ele está dizendo assim: eu tenho uma paz especial, e eu quero que vocês tenham essa paz. Irmãos, às vezes nós criamos uma cultura de que Jesus tinha certas atitudes, agia de determinados modos. Ah não, mas é porque ele era Deus, ele podia fazer assim. Eu não, eu sou um ser humano pecador, eu não posso fazer como Jesus fez. Não, irmãos, você está enganado. Ele é o nosso modelo, é a ele que nós imitamos. Ele é o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é o homem que é o modelo de como um ser humano deve se relacionar com Deus. Então a maneira como ele vivia é a maneira como nós, seus discípulos, devemos viver. E esse texto aqui, digamos que isso não se aplicasse a outras coisas, apesar de que não é isso. Isso se aplica a todas, praticamente a todas as áreas da vida de Jesus, menos o fato de que Jesus morreu na cruz para nos salvar, e nós não vamos morrer na cruz uns pelos outros, porque não adianta e nem precisa mais. Mas em relação a essa paz,
Isso aqui é óbvio demais. Ele está dizendo: eu quero que vocês vivam como eu vivo. É o que ele está dizendo aqui. Eu quero que vocês tenham a paz que eu tenho. E eu quero citar 3 situações na vida de Jesus como exemplo dessa paz. Primeiro exemplo: Jesus escolheu 12 homens para andar com ele, 12 apóstolos. Desde a escolha desses homens, será que Jesus sabia que Judas ia traí-lo? Sabia. Jesus era onisciente, ele sabia tudo. Será que Jesus sabia que Tomé era um incrédulo para crer nas coisas? Desde o começo? Sabia. Escolheram Judas para ser o tesoureiro do grupo. Você acha que Jesus não sabia que ele ia surrupiar uma parte do dinheiro que estava lá na tesouraria? Sabia, Jesus sabia tudo isso. Jesus sabia que Tiago e João eram explosivos, nervosos à flor da pele. Tanto sabia que os chamou de filhos do trovão. Os caras eram explosivos, estupim-curto, como a gente diz. Chegaram lá em Samaria de tardinha, foram procurar uma pousada lá. O pessoal do povo disse: aqui não, querem vocês são judeus, estão indo para Jerusalém, aqui não, vão embora. O que Tiago e João disseram? Senhor, o senhor quer que a gente faça cair fogo do céu na cabeça desse infeliz aí, igual Elias fez? Os caras eram explosivos demais. Jesus sabia disso desde o começo? Sabia. Jesus sabia que Pedro era um falastrão, falava pelos cotovelos, como se diz? Sabia. Como é que Jesus escolhe um homem desse? E mais, como é que Jesus convive 3 anos, quase igual marido e mulher, rapaz? Quase igual no sentido de que dormiam na mesma casa, comiam na mesma mesa, andavam pelos mesmos lugares. Eu acho que tem casal que não anda tão junto quanto Jesus e os apóstolos andavam. Que era 24 horas por dia, eles andavam juntos durante 3 anos. Você acha que era fácil conviver com aqueles homens? Por exemplo, nós que não sabemos o que se passa no coração uns dos outros, a menos que a pessoa expresse, já não é muito fácil conviver. Imagine Jesus, que sabia tudo o que eles estavam pensando, todas as manias deles, ele sabia. E um detalhe, você sabe, nota que Jesus não estava todo o tempo dando bronca naqueles discípulos, não. Jesus não estava todo o tempo cobrando as coisas, cobrando atitudes novas deles, não, ele não estava fazendo isso. A maior parte do tempo Jesus andou com aqueles homens, ouviu as coisas que eles diziam, viu as atitudes deles e continuou pacientemente apostando naqueles homens lá. Então, quando Jesus diz para nós: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, ele está dizendo, uma das coisas que eu entendo que ele está dizendo do jeito que eu fiquei em paz, convivendo com esses homens cheios de defeitos, vocês podem conviver em paz uns com os outros, mesmo vocês sendo cheios de defeitos. Não é, os irmãos entendem isso? Eu estou errado? Não é isso que ele está dizendo? Aí o irmão fala uma coisinha, a gente já fica nervoso, já perde o sono, já fica incomodado, perde o humor. Vou largar essa igreja, não vou mais para essa igreja não. Entendeu? Por quê? Porque muitas vezes nós não compreendemos essa questão. Eu tenho batido muito na tecla da necessidade da gente estudar a Bíblia. Meta a cara na sua Bíblia, estuda a Bíblia, estude sistematicamente, seriamente, se aprofunde na Bíblia, memorize textos bíblicos, porque lá já falei disso aqui outras vezes, dá uma pinceladinha nisso, João 8, 31 e 32, tem um segredinho que a maioria dos cristãos não entenderam, inclusive muitos pastores não entenderam ainda.
gente sabe o verso 32 que o presidente vive recitando ele aí de cor. O presidente da República, Bolsonaro, fez disso um lema: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aposto de 100-0 se o Bolsonaro sabe o verso 31. Não sabe. E a maioria dos cristãos também não sabe. E a maioria dos pastores também não sabe. Eu estava falando, acho que para você esses dias, de que tem uns cabos aí, pastores, que se eu fizesse meia dúzia de perguntas a eles, eles não respondiam. Porque não levam a Bíblia a sério, porque não estudam a palavra de Deus com seriedade. Porque brinca de ser crente, porque leva muito light. Não funciona. Fica na mesmice. O verso 31 diz assim, eu estou falando de João 8, 31. Então Jesus disse aos judeus que creram nele. Olha para quem que Jesus está falando, para crentes, pessoas que já criam nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são meus discípulos. Aí vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim: vocês deram um passo muito importante crendo em mim, que bom. Mas se vocês pararem aí, vocês estão perdendo muita coisa. É isso que ele está dizendo. Vocês deram um passo muito importante crendo em mim, mas se vocês se acomodarem aí, vocês perdem muita coisa. Vocês têm que permanecer na palavra. Aí sim, aí vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês, inclusive da ansiedade, do nervosismo, do estupim curto. Entendeu? É isso que ele está dizendo lá em João 8, 31 e 32. E aí nós tomamos por certo: eu entreguei minha vida a Jesus, agora eu creio em Jesus, minha vida está resolvida. Não está. Se não permanecer na palavra, ele está dizendo: não é meu discípulo, não vai conhecer a verdade, e a verdade não vai libertar você de que você precisa ser liberto. Tem que ler Bíblia, tem que estudar a Bíblia. Se não souber ler, tem que pôr alguém que sabe para ler nos ouvidos. Uma coisa maravilhosa que a gente tem é Bíblia em áudio agora, que qualquer um pode ligar. O irmão Aristides não mete desculpa com o negócio de Bíblia, não. Eu cheguei lá esses dias e ele estava me dizendo: pastor, eu estou ouvindo a Bíblia, já estou em Esdras, parece que era Esdras, né? Está lá e estava citando a Bíblia e falando de coisas que ele estava. Aí eu tenho os ouvidos bons, eu tenho os olhos bons, e minha Bíblia fica lá encostada. Que história é essa? Como é que eu vou ser liberto e crescer em Cristo sem estudar a palavra, levando a Bíblia como qualquer coisa, deixando? Eu me entendo com tudo menos com Bíblia. Vou lhe dizer uma coisa grave. Se você está com o tempo ocupado demais, que não está tendo tempo de ler Bíblia, está hora de você repensar a sua agenda aí e seus conceitos, que essas coisas estão atrapalhando a sua vida. Jesus disse que se tua mão direita faz pecar, corta e lança fora, porque é melhor entrar na vida aleijado, sem uma da mão, do que tendo as duas mãos, ser lançado no inferno. Isso significa: corta da sua vida aquilo que te atrapalha das coisas de Deus. É isso que ele está dizendo. Então, voltando para cá, o primeiro exemplo que eu estou citando de paz de Cristo é a paz da convivência com gente difícil de conviver. Aí a pessoa diz assim: não, pastor, mas eu não respondo, eu não brigo, eu fico comigo, mas fica se corroendo por dentro, fica indignado. Cala, não briga, mas fica se corroendo. Está errado também, do mesmo jeito. Tá pior ainda, porque corre o risco de dar uma gastrite, uma hérnia de disco ou até um câncer. Se ficar se reprimindo demais e remoendo por dentro e fervendo, cuidado, assim explode. É igual panela de pressão: se tapar a válvula, explode.
Entendeu? Não é a paz de Cristo, não é eu me reprimir e ficar com raiva da pessoa me corroendo por dentro, não. Também não é a paz de Cristo nessa questão da convivência. Agora, eu não quero mais saber, eu vou larga para lá. Não vou mais naquele culto, ou não vou mais naquele programa, ou não vou mais na casa daquele irmão, ou não. Não, também não. Tudo errado. Tudo errado. É aprender a olhar para o irmão com o olhar de Cristo, igual Jesus olhava para aqueles discípulos. Jesus olhava para aqueles discípulos não era pelo que eles eram, era pelo que eles iam se tornar. Entendeu? Jesus olhava para aqueles discípulos não era para o que eles eram naquele momento, era para o que eles iriam se tornar. E outra coisa, Jesus, em vez de focar nos defeitos daqueles homens, ele focava nos potenciais daqueles homens. Jesus, melhor do que ninguém, sabia do potencial daqueles homens. A gente precisa aprender a olhar uns para os outros, para as virtudes que os outros têm. Muitos casamentos melhoram muito quando o casal toma a decisão de o marido olhar para a esposa, não para os defeitos dela, mas para as qualidades dela. Eu sei disso porque eu, mas essa aqui já estamos com 30 anos de estrada, e eu sei, eu aprendi isso, e ela aprendeu isso. Então essa paz da convivência vem pela capacidade de obedecer o mandamento de Jesus em João 13, 34 e 35. Amar como Jesus amou, é olhar para os outros como Jesus olhava, é focar nas virtudes do outro e não nos vícios. Eu já estou com quase 2 anos aqui nessa igreja, você já me conhece um pouco melhor do que quando eu cheguei aqui ano passado. Eu acho que alguns de vocês já conhecem meus defeitos e minha mania. Quem convive mais de perto já deve ter uma listinha aí. Se você focar no meu defeito, na minha mania, daqui a pouco você não me aguenta mais. Ou você escolhe focar nas minhas virtudes para a gente ter uma boa convivência, ou então. Muitas pessoas acham, às vezes casais, por exemplo, que tem que estar cobrando o outro o tempo todo, reclamando do defeito do outro o tempo todo. Isso destrói casamento. Se você ficar reclamando do defeito do outro o tempo todo, tentando consertar o outro o tempo todo, vai acabar seu casamento. Aquele princípio lá de Mateus 7,12 vale para casamento, vale para todo tipo de relacionamento. Aquilo que vocês querem que as pessoas lhes façam, façam vocês com elas. A mulher está reclamando que o marido não dá carinho, pode dar carinho para esse cara. É isso que Jesus está mandando. Ele está sentindo falta de carinho, então dá carinho para ele. Está sentindo falta de atenção, dá atenção para ele. Ele grita com você, então não grite com ele, fala baixo. Dá para o outro o que você quer que o outro lhe dê. É isso que Jesus está ensinando lá. Nunca leu Mateus 7,12, não, memoriza isso. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Alguém disse que Jesus pôs no sentido positivo aquilo que os rabinos judaicos colocavam no sentido negativo. Eles diziam assim: não façam com os outros o que não quer que faça com vocês. Isso é no sentido negativo, não faça. Jesus põe no sentido ativo: faça com os outros aquilo que você quer que o outro faça com você. Princípio maravilhoso de convivência que a gente adquire à medida que amadurece. Quem vive brincando por bobagem é criança. E infelizmente há pessoas que os anos passados se tornaram velhos, embranqueceram o cabelo, mas continuam com mania de criança birrenta. Paulo disse que não podia ensinar assunto sólido para os coríntios porque eles ainda eram infantis demais, por isso viviam brigando com os outros. Então, para o primeiro exemplo, eu já vejo que eu não vou esgotar esse assunto agora. Aquele relógio lá, não sei como é que ele está, mas meu tempo acabou, né, irmãozinho?
Depois eu volto a esse assunto de novo. Eu tenho 3 exemplos para citar de Jesus, e o primeiro é esse. O exemplo, um cristão, eu vou concluir essa palavra com essa fala agora. Um cristão precisa se relacionar uns com os outros, com seus irmãos, com sua família, com seus amigos, com seus vizinhos, seus colegas de trabalho, qualquer pessoa com que você relacionar. Você precisa aprender a se relacionar como Cristo se relacionava, porque senão você não vai ficar em paz. Se uma atitude do outro que você não gosta já tira a sua paz, você fica se remoendo por dentro, ou então você explode, ou então você fica cobrando, você ainda não aprendeu a paz de Jesus. Você não pode mudar o outro, você só pode mudar-se a si mesmo. E na verdade, quando você aprende a confiar em Deus e a descansar no Senhor, você deixa que Deus opere na sua vida. E o resultado é que as pessoas em volta vão ser impactadas por isso. As pessoas vão ser impactadas por isso. Jesus, ali na convivência com aqueles discípulos, ele impressionava aqueles discípulos com as atitudes dele. Muitas vezes ele não falou, ele agiu, e as pessoas ficaram impressionadas com as ações dele. Muitos palestrantes aí, dessas palestras de coach, autoajuda, falam muito disso. Você não tem que provar com argumentos, você tem que provar com atitudes. Discutir, quando a pessoa está com a mente fechada, acabou. Eu estava falando de igreja multiplicadora para uma igreja que eu queria ajudar, e um irmão levantou lá e disse: pastor, eu disse, mas você não quer nem discutir o assunto, nem estudar sobre o assunto. O irmão virou para mim e disse assim: pastor, quando a gente sente catinga de carniça, a gente não vai para cima não, a gente vai se afastar. Na hora que ele falou assim, eu disse: meu irmão, tá bom, então vamos encerrar essa reunião, vamos orar, fica tudo bom, eu não falo mais nesse assunto aqui. E continuei abraçando meus irmãos lá e fui embora. Eu ia brigar? Muita gente nessa hora teria subido nas tamancas, como se diz. Eu vou me... A mentezinha assim, deste tamanho. Lembra do símbolozinho ontem? A mentezinha deste tamanho, fazer o quê? Havia uma irmã, ela já morreu, lá em Colmeia. Cheguei lá, ela já era bem idosa, estava acamada. Ainda foi algumas vezes na igreja com muita dificuldade. Depois, alguns anos depois, ela faleceu. E eu visitava aquela irmã com uma certa regularidade. E ela dizia: pastor, eu não gosto quando o fulano vem aqui. Era outro irmão lá da igreja. Eu não gosto quando o fulano vem aqui, porque ele me enche o saco. Toda vez que ele vem aqui, a gente briga. Porque o irmão, ela começava a reclamar de algumas coisas. Ela dizia: oh, eu gostava da minha igrejinha que não tinha aquela caixa de som alto, aquele barulho, aquela guitarra. Eu gostava daquela igrejinha, negócio de bater palma. Ela reclamava de tudo. E o irmão que ia visitar ela de vez em quando ficava argumentando com ela: não, irmã, mas tem que ser assim, tem que evoluir. Aí virava uma briga. Aí eu chegava lá, sentava do lado da caminha dela, e ela começava a reclamar da igreja. Pois é, minha mãe, é difícil mesmo. Eu concordava tudo com ela. Pois é, desse jeito é difícil mesmo, as coisas é assim mesmo. Ela achava bom as minhas visitas, porque eu ia discutir com uma pessoa de mais de 80 anos. O que eu ia ganhar com isso? Só a inimizade dela. Não tem nenhuma discussão. Eu lembro de uma frase, me parece que do Cecil Osborne. Ele diz assim: não entre numa briga na qual, se você vencer, você não leva nada. A maioria das brigas, 99,9% das brigas que as pessoas entram, quando vence, não leva nada. Só leva um coração magoado e outro zangado com ele do outro lado. Qual é a vantagem disso? Qual é a sabedoria disso? E às vezes eu vejo, esses dias eu estava falando, às vezes eu vejo pessoas discutir por bobagem. Eu já citei exemplo aqui, eu já vi casal brigando. Pastor, a pessoa está contando a história para mim: pastor, era 15 anos atrás, 20 anos atrás, era uma sexta-feira. E a mulher disse: sexta não, era quinta. Não, era sexta, era quinta. Aí começa uma briga ali na frente do pastor.
Digo, não, não faz a menor diferença se era quinta ou se era sexta, há 20 anos atrás. Conta a história.